Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante a gente entender que nesse trecho, que está diferente, né, de muitos outros, Jesus vai falar sobre a segunda vinda agora, nesse finalzinho de capítulo 17, falando do reino de Deus. E são várias vezes que ele fala sobre o reino, mas aqui de maneira muito específica, mas respondendo também a um público específico. Ele foi interrogado pelos fariseus. Se fosse pelos discípulos, talvez a resposta de Jesus fosse diferente. Mas como era pelos fariseus, os fariseus tinham muita dificuldade de enxergar em Jesus o Messias. De enxergar em Jesus o reino de Deus. Porque Jesus é o reino de Deus. É onde Deus reina, é onde o reino de Deus acontece por excelência. Tudo o que Jesus vive é aquilo que nós deveríamos viver como filhos de Deus. Mas como nós somos pecadores, somos cheios de defeitos, cheios de limites, a gente tem essa extrema dificuldade e a gente só consegue viver como verdadeiro filho de Deus sendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo e nessa luta contra o pecado, vivendo na graça de Deus. Mas quem ensinou? Quem disse como era? Quem mostrou o caminho? O Filho, Jesus. Ele que foi à frente, ele que mostrou o caminho, ele que viveu tudo antes. E ele veio mostrar, dizer como é o reino. E ele mostrou nele, em si mesmo, e mostrou através daquilo que dizia. E uma das coisas que Jesus mais disse e mostrou e implantou, fez acontecer, foi que o reino de Deus, ele acontece no meio de nós, dentro de nós. Nossa vida, no nosso coração. Ele veio implantar o reino que não terá fim. E esse reino não é externo. Apesar de que hoje a gente vê a igreja, pode ver os cristãos, a gente tem catedrais, a gente tem capelas, tem igrejas, tem símbolos que nos fazem ver, nos reúnem como cristãos para a gente rezar, para a gente celebrar. Nos lugares, a gente celebra a Deus na igreja todos os dias, principalmente os domingos, a gente oferece o santo sacrifício da missa, temos um lugar de culto. Só que não é isso o reino dos Deus. Isso faz parte, mas não se limita ao templo. Mas o reino de Deus é a vida de Deus nas coisas, nas pessoas. A partir das pessoas, nas coisas. O reino de Deus é Deus vivendo, morando em nós.
E isso era um negócio difícil de se entender. E como ainda é hoje. Ainda hoje é difícil de se entender. Mas é isso. O reino de Deus, ele está em nós. Ele é algo que precisa acontecer primeiramente no coração da pessoa. É por isso que eu e você precisamos ter um encontro pessoal com Jesus para sermos capazes de segui-lo. É pré-requisito. Não tem como uma pessoa se colocar no seguimento de Jesus e manter-se nele com lucidez, sabendo para onde está indo, sabendo a quem está seguindo, se essa pessoa não teve um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro pessoal com Jesus é a revelação da pessoa de Jesus Cristo para você. De tal maneira em que ele entra na tua vida, entra na tua história, que ninguém na face da terra vai poderá tirar essa experiência do teu coração. Você pode até se desconverter, você pode até cair num pecado gravíssimo, etc. Mas você nunca vai poder dizer que você não teve um encontro pessoal com Jesus. Nunca. Uma vez que ele aconteceu, é para sempre marcado na sua vida, na sua história. E claro, a gente pode e deve renovar esse encontro todos os dias. Todos os dias, sempre. Por quê? Porque ele é a nossa vida. Então, quando você fala para uma pessoa que teve esse encontro pessoal com Jesus, o que é o reino de Deus, ela tem muito mais facilidade de entender. Por quê? Porque ela sabe quem é Jesus. É claro que quando a gente tem o primeiro encontro, aquele encontro com Jesus, a gente está num encontro em que a gente tem esse impacto da realidade de Deus na nossa vida, mas a gente precisa conhecer mais, né? Então, estudo bíblico, como a gente faz aqui, o diário espiritual, ele é essencial para que a gente conheça, entenda. E nisso o método do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia, é maravilhoso. Porque você entende que Deus faz promessas, que Deus cumpre as promessas, que Deus tem ordens e nós precisamos obedecer, que Deus tem princípios eternos, o reino de Deus tem princípios eternos na nossa vida, sobre a nossa vida, sobre as coisas. Existem princípios eternos e quando a gente vai entendendo todas essas realidades, a gente entende melhor Deus. A gente entende melhor o movimento de Deus, a ação de Deus, a gente passa a entender mais como ouvir a Deus. A gente fala, não escuto Deus falar, é porque o ouvido está destreinado. Deus está falando. Mas a gente é surdo para as coisas de Deus. E tem segredos, tem detalhes, tem coisas mais profundas que Deus quer nos dizer e que a gente não escuta porque o ouvido precisa ser melhor treinado. As coisas mais íntimas às vezes são ditas lá no sussurro do coração. Só que se a gente não sabe fazer silêncio, nós não vamos ouvir. Isso é uma crescente. E isso cresce, e o que cresce com isso? O reino de Deus dentro de você. E através de você, porque é impossível que uma pessoa que tenha o reino de Deus crescendo dentro dela, que isso não se transborde para a vida dos outros. Jares, o que isso tem a ver com a leitura? Esses dois versículos têm a ver porque é o oposto. E agora a gente entende melhor que quando os fariseus que não tinham encontro pessoal com Jesus interrogaram a respeito do reino de Deus, Jesus responde, a vinda do reino de Deus não é observável. Ou seja, você não vai ver um reino sendo construído. Eu não vim aqui para construir um império. Não vim aqui construir castelos do reino de Deus. Não vim. Não é observável como eles achavam que havia um Messias e ia arrebentar com todos os outros opressores do povo de Deus, e aí teria o reino de Deus com um rei estabelecido para sempre, com toda a jurisdição.
existe esse reino? Existe, mas não é desse jeito. Físico. É mais do que isso. Vai além disso. Nós temos um rei. Nós temos um Senhor. E é Cristo. Temos representantes deles aqui, sim. São os bispos, né? O Papa, os bispos, os padres, né? A igreja é essa esposa. Então, muita coisa é diferente do que eles imaginavam que seria. A igreja foi ter templos, foi ter lugar para ficar, depois de muito perseguida, muito tempo. A partir da conversão de pessoas, de poderosos por aí, mas não é esse o fundamento. Não está nos prédios. É importante que a gente tenha uma igreja. É. Mais importante ainda é que a igreja esteja dentro de mim. E com isso não estou dizendo, então eu posso rezar em casa que é tranquilo. Não, eu tenho um lugar para rezar junto com os meus. Com a minha comunidade cristã. Mas não adianta nada eu ter um templo maravilhoso, lindo, uma igreja mais bonita, se o meu coração não estiver habitando Deus. Se a igreja não estiver habitando dentro de mim. Esse sentido de pertença a Cristo e pertença aos outros que também são de Cristo. Fundamental para todo membro da igreja. Se não estiver em mim, se eu não estiver vivendo essa realidade, eu vou ter dificuldade de rezar, eu vou ter dificuldade de me relacionar na igreja. E com isso não estou dizendo que você, por causa disso, porque tem essa dificuldade, não deva ir na igreja. Não, você precisa ir. Porque é lá o lugar onde isso é construído também. Também. Veja, é o reino que começa dentro que constrói o reino fora. Mas o reino fora é provisório. Ele pode ser desmoronado. Pode vir uma avalanche e derrubar a igreja. Pode vir um terremoto e derrubar as colunas da igreja. E pode acontecer. Não é aqui. Se constrói outra. Constrói outra catedral. Você vai chorar. Nossa, aquela igreja tinha uma história. Tá ótimo. Mas a história da igreja tem que estar em mim. Está nas pessoas. Está em manter a fé, em conservar a fé. Porque depois Jesus não vem buscar o templo. Depois ele não vem buscar as paredes da igreja. Ele vem buscar você, a mim. Então, Jesus está respondendo, a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Respondeu isso para os fariseus, porque eles não sabiam disso. O reino de Deus está no meio de vós. Aqui tem uma nota de rodapé, nesse finalzinho do versículo 21, que diz assim, como uma realidade já atuante. Olha, ou seja, o reino de Deus já está acontecendo. Por quê? Em primeiro lugar, é Jesus. Costuma-se traduzir também dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O que não parece diretamente indicado pelo contexto. Ou seja, no contexto isso não está diretamente indicado, não parece estar diretamente indicado, segundo a nota de rodapé aqui. O que está diretamente identificado? Olha, preste atenção, fariseu. Você não vai ficar vendo o reino de Deus assim. Ele está no meio de vós, ou seja, está nas pessoas. Está aqui. Ele acontece, ele permeia. Por isso é muito importante que nós tenhamos e estejamos, nós cristãos, estejamos em todos os âmbitos da sociedade. É preciso que haja cristãos em todas as profissões. Que tenha padeiro cristão. Porque vai fazer o melhor pão possível. Porque sabe que é para Deus. Sabe que o seu trabalho é serviço. Antes para Deus e depois para o seu patrão, para os seus clientes. Vai ter um pedreiro cristão. Vai ter um professor cristão. Vai ter um médico cristão. E aí você vai levando para todas as áreas.
da nossa vida, da nossa sociedade atual. Para quê? Para que em tudo esteja Cristo sendo glorificado. O reino de Deus está no meio de vós. Vamos anotar no nosso diário? Temos promessas de Deus. Aproveito para dizer para você, coloca aqui nos comentários, qual é a sua profissão? Você é o cristão lá. Você é o cristão aí, na sua profissão. Coloca aqui nos comentários o que você faz. Qual que é o seu trabalho, né? Vai ser muito bom a gente compartilhar isso e ver, olha, estamos em toda parte, né? Estamos aqui. Que beleza. Promessa de Deus, versículo 21. Não se poderá dizer, está dizendo, isso não vai acontecer. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Promessa de Deus. E princípio eterno, versículos 20 e 21, porque tudo isso é princípio eterno. Ah, mas é promessa também. É promessa também. Está dizendo, está garantindo, mas é princípio eterno. Por quê? Porque é uma afirmação imutável. Qual a mensagem de Deus para você? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário e luta para viver. Você que é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, a acionar o sino da notificação, deixar um like, porque o seu like evangeliza e vamos juntos, perseverando todos os dias, fazer a Bíblia toda com a graça de Deus. Eu sei que muita gente que entra aqui no canal, fica sabendo do canal, tem dificuldade para fazer o estudo bíblico. E começa assim e não termina. Por quê? Porque acha que é difícil demais, né? Não consegue. Mas olha, eu garanto para você que se você começar e fizer um mínimo de esforço para ser fiel todos os dias, mesmo que sua cabeça não esteja lá tão boa para estudar a Bíblia, coloca o áudio, ouça, anote, escreva, vai fazendo. Daqui a pouco você não vai parar mais de fazer o estudo bíblico. Por quê? Porque você vai engrenar, vai pegar o ritmo e Deus vai pegar você. Porque é isso que acontece conosco. Deus nos pega e a gente entende que Ele nos ama e quer nos fazer feliz. Tá bom? Na descrição aqui do vídeo tem as informações importantes de como e por onde começar. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.